Estação Notícia. Oferecimento Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada. No coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir. Body Express, uma academia completa para cuidar da sua saúde. Equipamentos modernos, amplo espaço para a sua atividade física favorita, os melhores profissionais e uma equipe de excelência preparada para ajudar você a alcançar seus objetivos. Vá conhecer a academia mais equipada de Botucatu. Body Express, a sua hora, agora, no Boulevard Cidade. Na correria o dia todo, é hora de dar uma pausa e ficar bem informado com as notícias mais importantes de Botucatu e região. No ar, Estação Notícia. Olá para você, muito boa tarde. A gente dá sequência aqui a essa série de entrevistas, programas especiais de fim de ano. Bem-vindo ao Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Estamos aqui direto do nosso estúdio do piso térreo do Shopping Boulevard Cidade, no centro de Botucatu. E você nos acompanha pelo Facebook ou pelo YouTube do 14 News. Facebook da Integração FM de São Manuel. E na sintonia 87,5 da Estéreo Mix FM de Botucatu, mais uma vez aqui comigo, Cristiano Alves, e nós vamos juntos levando para você muita informação, os fatos e os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. A direção técnica é de Cleiton Santos. Nos comandos técnicos do Estação Notícia, Wilson Tavares Filho, a gente segue aqui com essa rodada de entrevistas para levar para você sempre, claro, muita informação, bate-papo e a gente saber os principais temas que estão sendo discutidos aqui em Botucatu. Tudo bem, Cris? Boa tarde. Tudo bem, Kleber, Wilson, Cleiton Santos, a você aí que nos acompanha todos os dias e a gente com certeza com programas especiais. E a gente vai trazer para vocês hoje, com certeza, né, Kleber? Um convidado super especial e um assunto muito bacana para a gente tratar sobre a cidade de Botucatu. Exatamente. Nós temos o orgulho e a honra de estarmos recebendo aqui no nosso estúdio Fábio Leite, prefeito eleito, que a partir do dia 1º de janeiro, oficialmente, senta no gabinete da Prefeitura de Botucatu como prefeito, já está aparecendo aí na tela do Estação para você. Fábio Leite, boa tarde, obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Bem-vindo, tudo bem? Como vai? Boa tarde, Kleber, boa tarde, Cristiano, boa tarde, Elcinho. Prazerzaço estar aqui de novo, tive no período de campanha e a honra é minha poder participar do programa de vocês mais uma vez. Fábio Leite que marcava presença toda semana aqui, não pessoalmente, mas através de áudios, né, como secretário de governo, homem forte do governo Pardini, trazendo um resumo da semana, sempre prestando contas do trabalho da Prefeitura de Botucatu. Esteve aqui conosco também durante o período da campanha, naquelas entrevistas com os então candidatos à Prefeitura de Botucatu. E hoje, aqui recebendo esse nosso convite, aceitando, para podermos falar das ideias, né, de como que está essa expectativa logo mais, tomando posse oficialmente como prefeito de Botucatu. E a gente vem acompanhando, né, Cris? Passada a eleição, a gente tinha uma ideia de que fala assim, o candidato, aquela pessoa que participou da campanha, fez todo aquele trabalho, ganhou a eleição, agora vai poder curtir um tempinho até, enfim, tomar a posse. A gente acompanhando pelas redes sociais não tem nada disso, Fábio. Parece que a vida tá mais corrida do que antes da campanha. É isso mesmo? Curtir esse tempinho não faz parte do dia a dia não, Kleber. Na realidade, assim, eu tenho comentado, né? Tive aqui recentemente também no podcast delas. E logo depois da campanha, no dia 7, da eleição, perdão, no dia 7 eu já estava trabalhando às 7 horas da manhã. E durante todo esse período eu parei uma semana só para poder dar uma atenção para a família. Uhum. Estive com a esposa, com os filhos, meu porto seguro, né? Mas todo o período trabalhado para justamente discutir, que falava nos bastidores aqui, já estruturar toda essa
essa visão de prefeitura, esse modelo de prefeitura, fazer as conversas com as pessoas que eventualmente venham compor o governo, para que a gente no dia 1º esteja pronto e já trabalhando oficialmente como prefeito, como secretários, como vice-prefeito. Então essa que é a ideia, e o trabalho tem sido nesse sentido. Lógico, muito atendimento. Então eu tenho sido procurado agora como prefeito eleito, pessoas que querem apresentar projetos, apresentar ideias. Então o trabalho tem sido intenso, mas muito gratificante, sabe, Kleber? Eu, durante o período da pré-campanha e da campanha, eu conheci Botucatu profundamente, né? Em todas as regiões da cidade, e eu continuo conhecendo, porque agora as demandas começam a aparecer, os projetos começam a aparecer, e você vai no melhor sentido da palavra, se embrenhando na cidade, né? E sentindo a temperatura que a cidade está, e é assim que a gente tem tocado nesses últimos dias. Quando a gente olha aqui para nossa região, né, Fábio, muitas mudanças nas prefeituras, e os prefeitos eleitos, né, Cris, já começam nesse momento aquela chamada transição de governo, né, junto da sua equipe, sabendo os macetes, como funciona a parte da administração pública, a gente olhando e conhecendo todo o seu trabalho, essa parte não vai ter tanto problema, porque você viveu quase uma década dentro da prefeitura de Botucatu, 8 anos, se não me engano, né? 8 anos dentro da prefeitura, participando da atual gestão do prefeito Pardini. Isso facilita para você dar prioridade e ter um foco maior em outras questões tão importantes como essa, porque essa questão da transição, você conhece a prefeitura com uma palma da mão, né? Facilita, mas não exclui. O que é o facilitador? Como eu conheço muita gente por conta desses quase 8 anos na prefeitura, é mais fácil ir navegando nos assuntos, né? Então surge um tema, surge um projeto. Eu tenho, tanto eu quanto o Dr. André, meu vice, a gente tem essa facilidade talvez de navegar dentro da prefeitura. Só que a transição ela é fundamental por uma questão muito importante. A administração pública ela é muito dinâmica, Kleber. Então, assim, eu me exonerei da prefeitura para concorrer às eleições no dia 2 de maio. Minto, no dia 1º de maio. Dia 2 de maio de 2024 eu já estava em pré-campanha. Então você fala, são poucos meses distante da prefeitura. Mas a gestão é tão dinâmica, o dia a dia da administração pública, especialmente municipal, é tão dinâmico que os assuntos se atualizam. Então eu tenho dito nas entrevistas, né, a cidade que o ex-prefeito João Cury viveu há 16 anos era diferente da cidade que o Pardini viveu nesses últimos 8 anos e com certeza absoluta será diferente da que eu vou viver nos próximos 4. Então a transição ela é importante para fazer essa atualização da temperatura, do momento da prefeitura, da forma como os projetos estão sendo organizados, lógico, em todas as frentes, em todas as secretarias, e aí a gente casa com essas demandas e com esses projetos que a gente tratou na questão anterior, né? Então, essa fase de transição ela é importantíssima. O facilitador só é essa navegação na prefeitura, pelo fato de eu conhecer um pouco da máquina, né? Algo mudou, Fábio, em relação, desde o início da pré-campanha, isso que você viveu nos últimos 8 anos, porque por conta desse dinamismo, automaticamente demandas, focos, prioridades vão surgindo cada vez mais. Agora, como prefeito eleito, aquele projeto que teve início lá na pré-campanha, teve algo que mudou de status, que às vezes não era visto com aqueles olhos com tanta atenção e agora subiu de patamar nesse momento? Eu diria assim, até pela minha formação, né, Kleber? Eu diria que os projetos que eu apresentei aqui para vocês naquela entrevista como então candidato à prefeitura, eles permanecem os mesmos, os focos serão os mesmos, a forma de administrar será aquela que eu apresentei. Eu diria que a grande mudança talvez seja o contexto político, mas principalmente econômico e financeiro do Brasil. E isso tem um impacto direto na administração pública municipal. Então eu percebo que essa transferência de serviços do governo federal e do governo do estado para as administrações municipais, ela está mais intensa do que foi há 6 meses atrás, por incrível que pareça. E atrelado a isso, um momento econômico de mundo, de Brasil principalmente, né, que afeta diretamente a administração pública municipal. Eu faço parte, eu sou vice-presidente de uma associação, ainda sou, de secretários de Fazenda do Estado. O presidente é o Adriano, lá da cidade de Santos. Um abraço, Adriano. E a gente acompanha diariamente esse momento financeiro e orçamentário dos municípios e a situação, eu não diria delicada, mas ela é uma situação interessante. Por que eu trago sempre essa questão? De novo, além de ser minha formação. Porque o orçamento e as finanças é que vão dar o tempo, né, dar a prioridade de todos os projetos que foram apresentados. Então, talvez assim, a grande mudança seja essa. Os demais conceitos, de uma forma como foi mapeada lá atrás e a gente organizou esse plano de governo, né, que agora passa a ser implementado a partir do dia 1º de janeiro, eu diria assim, sem grandes surpresas.
Bacana a gente poder tratar desses temas, né? Obrigado ao Fábio Leite de estar aqui conosco, a gente poder, nesse intervalo, né, de início até de mandato, a gente poder falar. E eu acho que tem uma visão, a gente que está de fora, né? Lógico que o prefeito que vai assumir, ele quer fazer um governo melhor do que o anterior. Sempre é assim, não por questão de ego, mas por questão de entregar mais para a cidade. Isso foi desde a época do Iello, depois o João Cury, o Pardini e agora o Fábio Leite. Você quer entregar mais e que a cidade tenha mais resultados, e até o próprio prefeito está saindo, eu quero que quem eu indiquei faça um trabalho melhor. Agora, quais são os pilares que você vê hoje, Fábio, que seria interessante para que realmente isso se concretize? O que seria melhorar? O atendimento, melhorar a comunicação entre as secretarias, você, na questão orçamentária, ter uma conexão melhor na busca desses recursos, porque a todo momento você tem alguns editais, alguns programas sendo lançados por governo federal, estadual, todo dia. Tem páginas lá, PAC, lança hoje tal coisa. Como que a gente pode tornar a administração mais ágil? O seu olhar hoje, quando você coloca para a própria administração, o que você vê que realmente é possível você já ir mudando num começo de gestão para que a gente seja mais ágil na administração, mais obras sejam realizadas e você tenha melhoria em todos os cantos da cidade na questão do atendimento ao público também? Bom, Cristiano, primeiro é o seguinte, eu digo, né, que em cidades onde existe uma administração pública municipal séria, é natural que os próximos prefeitos continuem evoluindo. Porque você pega um alicerce bem fundamentado. Então, no nosso caso, eu atribuo a Botucatu, os últimos 16 anos especialmente, de uma administração pública excelente. De novo, começou com o ex-prefeito João Cury, 16 anos atrás, que passou o bastão para o Pardini e me passa agora na virada desse exercício de 24 para 25. E é natural, numa cidade que teve esse tipo de administração séria, que os patamares continuem aumentando, continuem crescentes. Então, a pressão... eu diria, a expectativa é que realmente seja essa, que os próximos prefeitos, eu me incluo nessa lista, sejam cada vez melhores, porque pegaram uma base mais pavimentada, uma base mais estruturada. Essa é a primeira parte da resposta. A segunda é assim, para mim, eu acho que o grande desafio em Botucatu é organizar ou reorganizar o crescimento e o momento da cidade. Falei aqui no começo da entrevista, a cidade que eu vou assumir no dia 1º de janeiro é diferente da que o Pardini assumiu em 2017, que é diferente que o João assumiu há 16 anos atrás. Botucatu está deixando, eu falei isso na campanha, né, de uma forma carinhosa, está deixando de ser esse adolescente e virando uma cidade maior de idade, uma cidade que passou dos 150 mil habitantes. Uma cidade que agora não é mais considerada uma cidade pequena, uma cidade média para grande. Esse é o grande desafio do desenvolvimento. Então, talvez a grande missão que eu tenha, junto com o Dr. André, meu vice, com os secretários que venham compor o governo, tenho certeza que você vai me apertar nisso já, é justamente permitir que esse crescimento seja sustentável, em todos os sentidos. Orçamentário financeiro, saúde, educação, segurança, assistência social, cultura, turismo e assim por diante. Dentro desse contexto, eu tenho por formação, e deixei isso muito claro também durante a pré-campanha, a campanha e as eleições, eu tenho um perfil pró-mercado. O que isso significa? Sempre que existir a oportunidade de nós casarmos a administração pública com a administração privada, junto com o conhecimento, com a academia, eu vou fazer. Então, todo projeto, toda necessidade, toda demanda, seja qual for, o primeiro olhar dessa administração de 1º de janeiro vai ser esse, pró-mercado. Então o Fábio está dizendo que vai privatizar tudo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é importante porque há muita confusão quando se fala dessa parceria, né? Exatamente, eu estou dizendo é parceria. Eu uso o exemplo e usei na campanha isso, inclusive nos debates. Boston, que é uma das cidades mais desenvolvidas do mundo nos Estados Unidos, só é Boston hoje por conta da unificação dessas 3 grandes forças. O poder público, a administração privada, né? E a academia, o conhecimento. E nós temos. Mais uma vez, sob o meu ponto de vista, a minha humilde opinião, o poder público em Botucatu é bem desenvolvido, a iniciativa privada é bem desenvolvida e a academia, bom, vou só dar um exemplo que é o Unesp. Sim. Tem FATEC, tem ETEC, enfim, só estou dando um exemplo para a gente facilitar. Se nós conseguirmos
melhorar ainda mais a integração dessas forças, esse crescimento é sustentável. E aí vem os desafios por pastas. Então vamos dar exemplos. Entrando bem no mérito da sua questão. Saúde. O grande desafio ou o grande projeto para a saúde é a operação do antigo Hospital Sorocabana, Hospital do Bairro. Ah, por que isso, Fábio? Porque é uma engrenagem importante em todo esse sistema de saúde de Botucatu, que é importantíssimo. Semana passada eu tive uma reunião e olha que coisa, a gente esquece de vez em quando, porque a gente se acostuma com coisa boa, né? Olha o que Botucatu tem, vocês vão me ajudar na lembrança. Nós temos o Monesp, nós temos um Hospital das Clínicas, nós temos um AME, nós temos um Luci Montoro, nós temos um Sarad, nós temos um Cantídio, nós temos um hospital regional, nós temos, para não falar nome, uma medicina privada, vamos falar assim, muito bem organizada. Nós temos uma estrutura municipal de saúde, de pontos de atendimento e de equipamentos muito bem organizada. Poxa, e agora a gente vai receber e vai ter nessa engrenagem um hospital público municipal. Olha do que nós estamos falando, olha a quantidade de equipamentos e serviços que a gente tem. Então o grande desafio na saúde é essa, é integrar o hospital para que toda essa rede tenha uma fluidez e tenha um atendimento ainda melhor. Ah, para que ele vai servir? Para cirurgias eletivas, né? Aquelas cirurgias mais simples que a gente não consegue fazer porque o HC está sobrecarregado. E eu falei isso aqui para vocês. Ah, está sobrecarregado porque é incompetente? Não. Porque hoje atende mais de 60 cidades, mais de 2 milhões de pessoas. No nosso hospital aqui, dentro da nossa casa. O Hospital do Bairro tem que ajudar nesse tipo de cirurgia. Nos atendimentos do pronto-socorro. Hoje o pronto-socorro tem dificuldade em alguns momentos de fazer o acolhimento de pacientes em estados mais graves para o HC. O Hospital do Bairro pode ajudar nisso. Então, essa engrenagem para a saúde é importantíssima. Escolas de tempo integral. Comentei aqui também. Eu rodei muitas indústrias em Botucatu durante a campanha. Todas, sem exceção, 100% das que eu visitei estão contratando. 100%. De uma indústria com 15, 20 funcionários desse tamaninho na Conde de Serra Negra, a uma grande indústria aqui na beira da Marechal Rondon com mais de 1.000 funcionários. Todas contratam. O que a gente precisa agora? Oferecer mão de obra qualificada. A formação de mão de obra começa lá na creche. Ah, o Fábio está exagerando. Eu não estou exagerando. Formação. São gerações e gerações de botucatuenses que a gente precisa formar para oferecer, no melhor sentido da palavra, para o mercado de trabalho. Quer seja para a indústria, quer seja para o comércio, quer seja para serviço, quer seja para academia. Não importa. Formação. Esse é o grande desafio na área da educação, por exemplo, e já encerro aqui. Então as escolas de tempo integral vão contribuir para isso. Tem que ser um currículo atrativo. Não adianta falar para o meu filho que tem 12 anos, minha filha que tem 10 anos, falar o seguinte, senta lá na cadeira, fica a tarde inteira estudando matemática. Não vai. A gente precisa montar um currículo para que essas crianças, esses adolescentes, sintam-se atraídos pela nossa escola. E aí você vai enxertando a formação. Formação, no meu caso, financeira, administrativa, industrial, comunicativa, por que não? Por que eu não posso já começar um programa de comunicação lá na creche? Ah, Fábio, você está exagerando? Eu não estou. Isso já acontece em alguns lugares do mundo. Vamos trazer essas tecnologias para cá. Então, só para exemplificar, eu dei o pano geral e 2 exemplos aí, saúde e educação. Tem um gargalo, né, Fábio? A gente recebe demandas aqui e uma delas que você citou da questão da saúde, eu já citei em outras oportunidades aqui mesmo no Estação Notícia, que muitos dos problemas, né, ou dessa questão do atendimento, dessa grande demanda que o Hospital das Clínicas tem, eu atribuo também a culpa de muitos prefeitos da nossa região, porque não investem na saúde local e é muito mais barato e dá menos trabalho político, falando realmente, você colocar todos os pacientes num ônibus, né, Cris? Em vez de ter o atendimento local, aquele primeiro atendimento, e caso seja algo mais grave que precise de um atendimento emergencial, aí sim trazer. Há alguma ideia, porque Botucatu também, ela naturalmente se transformou numa liderança regional, pelo seu porte, pelo seu índice de desenvolvimento, tudo isso. Há uma ideia de realmente fazer uma reunião mais periódica com esses prefeitos para que eles possam entender a importância disso, porque não é só o paciente de Botucatu que sofre, o paciente da região também. Você está acometido, você tem que subir a serrinha, você tem que passar 2 horas de uma estrada, vem paciente lá da região sudoeste do estado para ser atendido aqui no Hospital das Clínicas e cai exatamente nessa sobrecarga que você citou. Existe algum trabalho, algum projeto realmente para unir para que esses prefeitos que estão chegando tenham entendimento da importância de se investir também na saúde local? Seu ponto é extraordinariamente oportuno. Se você olhar nas minhas redes sociais, uma das primeiras reuniões que eu fiz pós-eleição foram com os prefeitos eleitos do Polo Cuesta.
Paulo Cuesta é um consórcio que a gente tem com uma oportunidade extraordinariamente de tratar, entre outras questões, essa questão da saúde que você acabou de colocar. Qual foi a intenção? Como que eu fiz a abertura dessa reunião para os prefeitos do Paulo Cuesta? Falei, gente, uma coisa é o prefeito de Botucatu bater na porta do presidente, do vice-presidente, de um deputado federal, de um senador, do governador, representando uma cidade de 150 mil habitantes. A outra é um ou mais prefeitos baterem na porta desses agentes e representarem uma região de 500, 600, 700, 1 milhão de pessoas. A conversa muda. Então, qual foi o grande motivador desse almoço que a gente fez juntos? Justamente para mostrar a importância dessa integração entre as cidades do Paulo Cuesta. Prova disso, que além da gente já ter iniciado essa integração, nós estamos trazendo outras cidades da nossa região para dentro do polo. Eu não me surpreenderia se no curtíssimo ou curto prazo o Paulo Cuesta de 10, 11 cidades chegar a ter 20. Justamente com esse pensamento. O que eu preciso como polo de estrutura do governo do estado e do governo federal para que o serviço de saúde seja regionalizado? O que eu preciso como polo para que os serviços, por exemplo, de resíduos sólidos, de coleta de lixo, sejam regionalizados? Essa é a pegada, é assim que a gente começou. Eu acredito piamente nisso, Kleber. Totalmente, de que essa integração, de que esse consórcio, que até esse ano era um consórcio exclusivamente de questões turísticas e agora passou a ser multifinalitário, mérito da atual gestão e dos participantes desse momento, é da gente usufruir dessa escala e demandar esse tipo de atendimento, esse tipo de equipamento, esse tipo de serviço. Então, eu falei do hospital regional aqui, ele já tem essa característica regional. O que a gente tem que fazer é organizar todo esse processo para que todas as cidades, nenhuma seja só sobrecarregada e todos os cidadãos sejam atendidos da maneira mais correta, vamos dizer, mais humana possível, tratando de questões de saúde. Eu dei esse exemplo da saúde e isso a gente pode prolongar para outros temas, né, Cris? E isso acontece em consórcios de outras regiões aqui do estado de São Paulo. Os municípios se unem porque muitas vezes as demandas são as mesmas, né? Você vai comprar medicamentos, vai comprar massa asfáltica. Quando você compra em maior quantidade, a licitação tende a ficar mais baixa, né? Apenas um dos muitos exemplos que nós temos, e a gente tem que cair nessa questão da saúde que todo dia está demandando. Todo dia. Todo dia é uma pauta diferente, é uma demanda, é um investimento super importante e a gente vai continuar esse bate-papo ainda aqui. Pedir uma licença apenas para trazer um recado para você que está ligadinho aqui no Estação Notícia. Afinal, todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso eu indico para você a ABC da Construção. Essa é especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial? Você encontra na ABC da Construção, com uma equipe especializada que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos. Esse é o Estação Notícia, o jornal online do 14 News. Você sabia que tem uma Piticas pertinho de você? E é logo ali no Shopping Parque Botucatu. A maior franquia focada em produtos licenciados da América Latina. O Mix Piticas de camisetas, garrafas, canecas, acessórios e muito mais dos personagens que você adora. O quiosque Piticas fica do ladinho do cinema. Fácil de encontrar, né? Piticas Shopping Parque, vestindo seu lado fã. Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde. Estação Notícia, edição 782 do Jornal da Sua Tarde, o jornal online do 14 News, especial recebendo no dia de hoje, prefeito eleito de Botucatu, Fábio Leite, para esse bate-papo e também trazendo todas as informações. Em breve, em poucos dias, no dia 1º de janeiro, oficialmente estará assumindo o cargo como prefeito de Botucatu e a gente vai continuar esse bate-papo com o prefeito eleito, Fábio Leite. Logo depois do intervalo, que é rápido, a gente volta já. Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
Você já ouviu falar da loja colaborativa e da economia solidária dos artesãos da saúde mental de Botucatu? São belíssimas peças de vestuário, embelezamento de ambientes, quadros e muito mais. Presenteie quem você ama. Confira a vitrine virtual em @Arte e Convívio Botucatu. Você encontra todas essas novidades na Rua Júlio Vaz de Carvalho, 770, Vila Nossa Senhora de Fátima. O telefone é 3882-7087. Arte e Convívio Botucatu. A Azul Viagens pousou em Botucatu. Todo mundo já conhece a companhia aérea Azul. O que você talvez não saiba é que a Azul Viagens é a operadora de turismo da companhia aérea, que oferece, além de passagens aéreas, pacotes turísticos completos, hospedagem, passeios, aluguel de carro, cruzeiros marítimos, ingressos e vários outros serviços para sua viagem ser completa. A localização da loja é excelente, no Largo São José, ao lado da igreja, próximo do Sebrae e da SA Imóveis, com estacionamento próprio. E para ficar ainda melhor, dezembro e janeiro, você voa direto de Bauru para Maceió, Recife e Porto Seguro. Já garanta o seu lugar. O voo direto de Bauru para Porto Seguro tem saída aos sábados e durante o ano todo, além de saídas diárias de Campinas e São Paulo para vários destinos do Brasil. Pagamento facilitado no cartão de crédito e boleto bancário, sem juros. O telefone 14 3557 0147. Siga as redes sociais, @Azul Viagens Botucatu. Body Express, uma academia completa para cuidar da sua saúde. Equipamentos modernos, amplo espaço para a sua atividade física favorita, os melhores profissionais e uma equipe de excelência preparada para ajudar você a alcançar seus objetivos. Vá conhecer a academia mais equipada de Botucatu. Body Express, a sua hora, agora, no Boulevard Cidade. Agora é a hora de comprar o seu Chevrolet com a melhor tecnologia e a melhor condição. É tão moderno que tem até a sua própria internet. Só pensar em falar Wi-Fi. Já conectou? Tracker, Onix ou Montana com descontos de até 15 mil. Taxa zero em 30 meses. Aproveite. Consulte condições na concessionária. Grupo Proeste. Sempre um passo à frente. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui. Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Nós estamos de volta para o bloco 2 da edição 782 do Estação Notícia, o jornal da sua tarde, direto do nosso estúdio, aqui no piso térreo do Shopping Boulevard Cidade, no centro de Botucatu. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Você nos acompanha aqui pelo Facebook, pelo YouTube do 14 News, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,5 da Estéreo Mix FM de Botucatu. Essa edição especial, e a gente volta para esse segundo bloco trazendo um recado para você que está ansioso, aguardando atualizações sobre o residencial Quinta das Oliveiras. Então, uma excelente notícia para você, as obras estão avançadas. Esse é o mais novo lançamento da RH Engenharia, um projeto de casas e sobrados planejados. O empreendimento é para quem busca conforto, bem-estar e lazer em um só lugar. 2 ou 3 dormitórios, vagas de garagem, área de lazer completa, portaria 24 horas. São 3 opções de planta para você escolher. Escolha morar bem. Deixe que a RH Engenharia construa esse sonho para você. Para saber mais, acesse o site reinaldohenrique.com.br ou fale com a equipe. O código é o 14 3440 2430. Repetindo, 3440 2430. Quinta das Oliveiras. Mais um empreendimento com a marca Reinaldo Henrique Engenharia.
Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde. Cristiano Alves, essa é a edição 782 do Estação Notícia, edição especial de fim de ano, e nós estamos recebendo aqui no estúdio nosso, prefeito eleito de Botucatu, Fábio Leite. Falar de um tema agora... Começou o chute na canela. Falar de um tema agora pode ser até à primeira vista espinhoso, mas acredito que não seja. A gente sabe que nós temos servidores públicos municipais que quando você valoriza, quando você trabalha a questão de valorização como um todo, não só a questão financeira, mas a valorização de olhar realmente para o servidor, isso se reflete na qualidade de atendimento às pessoas, com certeza. E na campanha, o Fábio sabe que falou-se muita coisa com relação aos servidores. O Fábio vai tirar isso, o Fábio não vai fazer isso, o Fábio vai mudar isso. Entra aí nessa lista várias questões, Fundeb, é uma lista imensa aí que citaram durante a campanha. E agora, estando aí nessa fase que nós estamos já falando, né, pós-eleição, quase início de mandato, tudo mais, o Fábio vai poder comentar, porque ainda ficaram resquícios da campanha, as pessoas entendendo que o Fábio faria uma administração mais dura com relação ao servidor, retirando direitos, né, e não valorizando lá na frente. Qual que é a sua visão, Fábio, com relação ao servidor, dentro da realidade da prefeitura de Caixa, mas também essa questão, o que vai ser mantido e o que pode ser melhorado? Cristiano, pergunta importantíssima também. Infelizmente, durante o período de campanha, algumas pessoas que não têm conteúdo lançam mentiras, fake news para tentar tumultuar o ambiente. E foi isso que aconteceu em relação ao servidor público municipal, né? Felizmente, eu tive quase que 8 anos à frente de algumas pastas da prefeitura e entre elas a administração, que cuida diretamente do servidor público municipal. Então, olhando um pouco no radar, né? A criação da Botuprev como autarquia, já existia o fundo, né, o RPPS, mas a criação da autarquia se deu nesse mandato do prefeito Pardini, 2017, se eu não estou enganado, 2018, e eu era o secretário de administração. A distribuição do Fundeb na educação, né, nunca na história de Botucatu se distribuiu tanto recurso a título de abono como nesses últimos 3 ou 4 anos. Recorde, em cima de recorde, por performance. Merecido, devido. E foi importante que essa distribuição acontecesse. A Procuradoria Municipal do município hoje ela é composta por 100% de servidores públicos municipais, porque ela tem essa característica de ser um órgão, vamos dizer, eu vou pôr independente, entre aspas, como acontece com o Banco Central no governo federal. A Procuradoria Municipal tem essa característica. É importante que tenha essa liberdade de atuação. Quem transformou a Procuradoria Municipal num órgão, ou numa secretaria, ou numa unidade orçamentária 100% de servidores públicos municipais, fui eu com o Pardini. Então você tem uma série de atuações por trás de recursos ou de projetos que foram feitos nesses últimos 8 anos que felizmente mostram que o que foi colocado na campanha foi mentira. De qualquer forma, eu assumi o compromisso com o servidor público municipal e continuo reassumindo. A partir do dia 1º de janeiro, nada muda bruscamente. Lógico que a gente tem que sempre, e você muito bem aí na abertura da pergunta falou, a gente tem que sempre tentar desenvolver projetos para que a motivação do time, isso vale na prefeitura e vale na iniciativa privada e vale em qualquer lugar, sempre seja crescente. É assim que a gente vai trabalhar. Então o compromisso que eu assumi com o servidor público municipal, primeiro, de não fazer ou de não executar essas mentiras que foram colocadas de acabar com o Instituto de Previdência. Para você ter uma ideia, o Instituto de Previdência da Botucatu hoje é um dos mais reconhecidos do Brasil. Se eu não me engano, o Valner, que era meu secretário adjunto, que eu nomeei como superintendente do Botuprev, servidor público de carreira. Eu podia ter trazido o Cristiano, que nunca teve vínculo com a prefeitura. E coloquei um servidor público de carreira. O Instituto hoje tem 400 milhões aplicados no mercado. Instituto sadio, bem administrado pelo Valner e por toda a diretoria, toda a equipe. Então, essa pegada, essa forma de fazer gestão, ela vai continuar a partir do dia 1º de janeiro, sem tropeços. Lógico, como você também bem colocou, a gente tem que fazer uma administração que organize não só a motivação do servidor público municipal, mas também uma boa prestação de serviço da prefeitura em todos os setores e uma sustentabilidade econômica financeira. É um tripé.
Essas coisas vão todo dia serem olhadas. Eu tive, durante toda a minha gestão como secretário de governo, os meus adjuntos técnicos da Fazenda e da Administração, servidores públicos municipais. O Guilherme Galerani e o Hércules dos Santos, como secretários, né, respectivamente, da Fazenda e da Administração. Então não tem nada que aconteceu na minha gestão ou na gestão do prefeito Pardini, eu enquanto secretário nesses últimos 8 anos, 7 anos e meio, que justificasse essa mentira que foi colocada. E a cada dia, a partir do dia 1º de janeiro, nós vamos mostrar com as ações bem estruturadas de que tudo aquilo era mentira, ou eram mentiras, né? Então esse tipo de coisa é o tipo da essa é a parte da política que desanima, que desagrada, que desagrega, né? Você cria um ambiente de instabilidade só para prejudicar um terceiro, que foi o que tentaram fazer comigo. Mas isso não pega, eu vou mostrar, vou me reunir com os servidores. Vocês vão ver, a gente vai entrar nesse mérito logo, que dentro do secretariado que está sendo estabelecido, se eu conseguir, haverá a participação de servidores públicos concursados no nível de secretário, primeiro escalão do governo. Então, não tem nada da atuação desses últimos 8 anos que indique qualquer coisa no sentido das mentiras que foram colocadas. Muito pelo contrário. A gente vai mostrar a cada dia a importância do servidor dentro desse contexto e as ações que vão ser sendo realizadas. Até puxando esse gancho, né, Fábio? Cada gestão vive o seu momento, seja financeiro, seja técnico, seja político. E é claro, por mais que você tenha feito parte, né, da gestão Pardini ao longo desses 8 anos, você tem o seu perfil, a sua característica e tem a sua ideia e projeto realmente para a administração pública. Como é que você imagina a reestruturação da prefeitura em relação às secretarias? Se algo precisa ser mudado, porque em alguns momentos, né, secretarias deixaram de ter esse status, passaram a compor dentro de um guarda-chuva. Você pensa em alguma secretaria para que seja retomada, a criação de novas secretarias? E até já puxando um gancho também, qual é a velocidade que você imagina para ter essa implantação? Porque isso parte de um projeto, vai para a Câmara, aprova, tudo isso, questão orçamentária. Como é que você está modulando essa nova estruturação da Prefeitura de Botucatu? Outra pergunta importantíssima. Então, assim, basicamente, Kleber, nesses últimos quase 2 meses, né, da eleição até aqui, o que eu tenho investido mais tempo é justamente na montagem dessa estrutura de prefeitura. O projeto que se inicia a partir de 1º de janeiro, e foi assim que a gente colocou nas eleições, é um projeto de continuidade. Isso não significa que todas as coisas continuam as mesmas e que os projetos serão desenvolvidos da mesma forma. Muito pelo contrário, como eu falei no início da entrevista, a administração pública municipal ela é muito dinâmica. O que João viveu é diferente de Pardini, que vai ser diferente do que Fábio vai viver a partir de 1º de janeiro. Eu tenho esse perfil e essa formação técnica. Técnicos. Só que é uma atuação dentro de um ambiente político. Então, de novo, vocês não perceberão, dentro dessa estruturação de prefeitura, surpresas que não sejam nesse sentido. Vai ser uma administração, como foi a do Pardini nesses últimos quase 8 anos, com um perfil técnico num ambiente político. Porque se você não tiver essa característica política, você não consegue acessar governo federal, você não consegue acessar governo estadual, você não consegue ter uma relação correta e sadia com os outros poderes, legislativo, judiciário e assim por diante. Então, esse é o pano de fundo, né? Ainda dentro dessa estruturação, durante a campanha e durante a montagem do nosso plano de governo, e nesse momento que Botucatu passa, como eu falei, para a maioridade, eu acho que existem algumas pastas que podem ter um maior protagonismo. Exemplos: administração, por conta da questão do funcionalismo público. Falei durante a pré-campanha, campanha e vou continuar insistindo. A saída para o funcionalismo público, pensando em curto, médio e principalmente longo prazo, é uma reforma administrativa. Então você precisa ter uma administração pública municipal que tenha esse protagonismo. A questão do turismo em Botucatu, eu acho que chegou o momento, se a gente tiver essa possibilidade, principalmente orçamentária e financeira, de ter um protagonismo em relação ao turismo e na mesma medida em relação à agricultura. Então, o que eu também coloquei na campanha é criar secretarias é muito fácil. Eu posso criar 20, 30. O que não muda nada a realidade da prefeitura. Na realidade, só piora. Você passa a ter despesa, não dá para o secretário e para a pasta o protagonismo necessário, você só tem um nome a mais ali, sendo uma despesa mensal com salário. Então a ideia nessa estruturação desses 2 meses é justamente identificar esses pontos de protagonismo que ainda precisam ser reforçados e tratar essa nova estrutura de prefeitura. Minha programação, agora é um spoiler mesmo, a ideia é que eu tenha concluída toda essa análise da estrutura e o convite dos nomes
até nos próximos 10 ou 15 dias. Eu gostaria de, antes da minha diplomação, que é o dia 19 de dezembro, já fazer o anúncio da estrutura que eu imagino e quais os nomes para essa estrutura. Por óbvio, como você bem colocou, e daqui até lá eu também farei essa conversa, eu preciso trazer o legislativo nessa conversa para mostrar essa estrutura que eu estou imaginando, que eu estou almejando, para ter deles o compromisso também de que eu possa encaminhar um projeto de lei, e se eles entenderem que é correto, eu já vou mandar no dia 2 de janeiro mesmo, peço uma extraordinária, para a gente já ter essa nova cara de prefeitura e já começar no primeiro dia. Esse histórico que a gente tem bem sucedido de gestões, a gente tratou nas questões anteriores, fazem com que a cobrança seja muito elevada já do dia 1º. A nossa posse é dia 1º no Teatro Municipal, 9 horas da manhã. Aliás, convido todas as pessoas que nos ouvem para participarem. Naquele momento, a régua já está lá em cima e nós temos que entrar 400 por hora, entendeu, Kleber? E é assim que a gente vai montar essa estrutura, com essa, primeiro, tranquilidade e responsabilidade, e segundo, com esse senso de urgência, para que a gente ponha a máquina a rodar o mais rápido possível com esses protagonismos. Então, em resumo, eu vejo, e agora a gente está na fase justamente na transição de fazer esses orçamentos, mas eu vejo administração, turismo e agricultura como temas de protagonismo necessário. Se a gente vai conseguir transformar isso num projeto que seja viável, aí é um segundo momento, mas a princípio é o caminho que a gente gostaria de seguir. É interessante a gente abordar vários temas, né? Na área da saúde, olha como são as coisas, né? Na área da saúde, você chega num posto de saúde, às vezes a agenda é um pouco mais ágil, o outro é um pouco mais lento, outra você tem uma equipe ali equilibrada, no outro você tem muita gente e pouco funcionário. Isso depende de unidade de saúde, o Fábio deve conhecer já um pouco dessa realidade. E aí, quando você ouve as pessoas, você fala, comparando com o Brasil e com o estado de São Paulo, Botucatu está muito à frente. Mas, ao mesmo tempo, também, quando você, às vezes, vai no posto de saúde, você encontra alguns gargalos que existem, né? Por exemplo, já ouvi em alguns postos, a médica fala, nós estamos sobrecarregados, ou a agenda está apertada, se você desmarcar, só daqui 3 meses. E os exames você consegue fazer todo ano. O Fábio entende que a gente consegue avançar ainda mais, encontrar onde a gente precisa investir mais ali para que a gente tenha realmente uma dinâmica, e mais que isso, fazer com que o cidadão e a cidadã eles ajam por si na questão preventiva também. Você fazer um trabalho para a pessoa se alimentar melhor, para a pessoa fazer exercício, fazer uma caminhada, fazer os exames preventivos para você não ter problema lá na frente, só quando eu tiver um grande problema que eu vou atrás do médico. Né? Como que a saúde a gente pode tornar ela mais ágil, mais eficiente? Trabalhando. Então você deu exemplo e você está coberto de razão, e eu falo aqui. Vamos pegar, por exemplo, a região de Rubião Júnior. Por conta do crescimento que a cidade teve daquele lado, pode falar o nome dos empreendimentos? Pode, não tem claro, problema? Vida Nova 1, Vida Nova 2. O posto de saúde de Rubião Júnior, eu sei, que antes de assumir, que é um posto que está sobrecarregado. É uma unidade que precisa ser reformatada. A região do Marajoara, apesar de você ter posto no Maria Luísa, etc., é uma região que está sendo cada vez mais adensada, cada vez mais pessoas morando nessa região sul de Botucatu. O posto do Marajoara é um outro exemplo que eu trago, que é um posto que precisa ser reformatado. De novo, isso significa que os profissionais que estão ali são ruins? Não. É que você tem uma nova condição de demanda agora dessas regiões que eu dei como exemplo, que precisa ser reformatada. Então esse trabalho da saúde, e você foi muito sábio no que colocou, a gente precisa dividir a saúde em algumas questões. Urgência, emergência, pronto-socorro é um mundo. A medicina preventiva é um outro mundo. O acompanhamento sistemático é um outro mundo, a atenção básica, né? A saúde propriamente dito, o SUS propriamente dito, né? Então, nessas frentes que a gente tem que atacar. Eu tenho uma facilidade. Eu tenho um vice-prefeito que é da área da saúde, aluno da Unesp de Botucatu, com um vínculo extraordinário, inclusive, com a Unesp, com a HC, que faz parte dessa gestão. Eu não tenho nenhum preconceito, Cris, muito pelo contrário, de ter na saúde, além de todo o conhecimento médico, conhecimento administrativo. Para mim, a melhor composição de uma secretaria de saúde, se eu pudesse, era ter um administrador, um médico, uma enfermeira, profissionais de diversas áreas de atuação trabalhando como se fosse um conjunto
pró-secretaria e pró-saúde do município. É assim que eu vou trabalhar já. Outro spoiler, segundo spoiler que eu tô dando para vocês aqui, entendeu? Porque vamos falar de novo da saúde. O orçamento da saúde de 2024, se a minha memória não tá falhando, é de 160 milhões de reais. Só a saúde de Botucatu tem um orçamento maior que uma infinidade de municípios de São Paulo e do Brasil. Como que uma pessoa, um secretário, consegue fazer a gestão de tudo isso? Não, você precisa de uma equipe multifuncional. E a gente tem a possibilidade de montar isso. Então esse spoiler que eu estou dando é, não se surpreendam se na administração, por exemplo, da saúde, nós tivermos um administrador, tivermos um médico, tivermos uma enfermeira trabalhando juntos. Já acontece isso. O Hospital das Clínicas em São Paulo, dá uma olhada, inclusive foi tema de reportagem semana passada, que vocês anunciaram na Municipalista. O José Serra, o ministro, talvez um dos mais reconhecidos ministros da saúde, né, do genérico, do tratamento sério dos pacientes com AIDS, não era médico. Por que eu estou dizendo? Porque o ponto que você colocou ele é perfeito. A atenção básica, a urgência e emergência, os postos de saúde, a integração desses equipamentos, a logística desses equipamentos, o tempo de espera, os exames preventivos, realmente faz parte de uma administração que a gente tem que encarar e tem que trabalhar. Isso significa que a saúde é péssima? Muito pelo contrário. Eu vivi, como você falou, eu vivi 18 anos fora de São Paulo, entre Grande São Paulo e São Paulo. Eu atribuo, a minha opinião muito pessoal, que a gente tem uma condição desses equipamentos de saúde que falamos no início da entrevista, muito positiva de Botucatu. Isso significa que não tem o que melhorar? Lógico que tem. Lógico que a gente pode melhorar o tempo de espera, melhorar o atendimento em alguns postos específicos, melhorar a condição de tempo de espera de exame. É nisso que a gente tem que trabalhar. É com essa seriedade que a gente vai trabalhar. Eu tenho talvez uma característica assim, eu sou muito objetivo, muito direto. Algumas pessoas se assustam. Eu não tenho problema nenhum em voltar aqui na próxima entrevista, quando vocês completarem o programa 800, e a gente vem celebrar e eu apresento o plano. E se não der certo, eu volto aqui no programa 900 e falo, olha, sabe aquele plano que eu falei? Por conta disso, deu certo. Ou por conta disso, não deu certo. Não tem problema nenhum em voltar atrás e reformatar planos. Zero. Mas você está coberto de razão. Saúde, sem dúvida, é um pilar importantíssimo da administração pública municipal e vai ter que ter essa reorganização. Ponto positivo. Nós estamos ganhando um equipamento, no melhor sentido da palavra, que vai ajudar muito nessa engrenagem. Muito. O Hospital do Bairro, o antigo Hospital Sorocabana. Eu quero aproveitar até esse gancho, né, Fábio, que você citou, o vice-prefeito, Dr. André Spadaro, que inclusive já foi secretário de saúde aqui de Botucatu, conhece também esses pontos críticos, aquilo que precisa ser aperfeiçoado para que a gente possa avançar na saúde de Botucatu. E durante toda a campanha você fez questão de todas as entrevistas ou nos debates, de estar acompanhado com o Dr. André Spadaro, e em vários momentos também citá-lo como fazendo parte de todo esse projeto e esse plano administrativo que está sendo colocado em Botucatu. Como é que você avalia o protagonismo e a participação dele? Porque a gente não está acostumado a ver, muitas vezes, o vice-prefeito sendo utilizado. Como é que você enxerga isso? Ele numa posição até de secretário ou ao seu lado no gabinete para poder trabalhar nessas questões políticas e técnicas e os desafios que a prefeitura tem pela frente? Em ambas as posições, Kleber. Ele não está aqui, por exemplo, nessa entrevista, porque nós estamos nesse momento, como eu falei, fechando essas simulações dessa estrutura e já conversando com algumas pessoas. Ele está nesse momento fazendo uma dessas conversas por conta desse bloco ser um bloco só. Então o prefeito Fábio Leite, o vice-prefeito André Spadaro, o corpo de secretários que vai ser montado é um grupo só pró-prefeitura, pró-Botucatu. É assim que a gente vai encarar. Então, com certeza nenhuma, é um vice que vai ter atuação, sendo ou não secretário. Provavelmente terá uma secretaria. O terceiro spoiler aqui. Mas provavelmente terá uma secretaria, ou será o responsável por uma secretaria, dentro dessa pegada de que nós estamos construindo ou reformatando uma cidade num momento diferente. Então não dá para ter ali um vice-prefeito, e isso eu recomendo que não aconteça em nenhum lugar do Brasil, simplesmente, como você falou, sentado no gabinete. Em Botucatu, o combinado que eu e eles tivemos é que é uma peça só. Na semana que vem, essa semana, dia 27, eu começo uma agenda em São Paulo com deputados estaduais que estão empossados. Ele também vai fazer a mesma agenda. Nós vamos caminhar para lados distintos, ele batendo na porta de alguns, eu batendo na porta de outros, tentando trazer para Botucatu, por exemplo, emendas. É um grupo só, é uma prefeitura só. Então é assim que a gente vai tratar, com essa liberdade, durante toda essa estruturação dessa montagem de governo. Lógico que as visões são complementares, né?
Como eu disse, eu sou pró-mercado, eu tenho essa visão um pouco mais detalhada do orçamento, das finanças. Ele já tem essa visão mais médica. Um cara que também viveu fora de Botucatu, tem experiência da iniciativa privada. Como eu disse, um aluno daqui de Botucatu tem um vínculo com a Unesp e com a HC maravilhoso, o que é ótimo para a gente. Como eu disse também na entrevista, essa associação do poder público municipal com as entidades, e lógico que o Unesp e a HC são exemplos de entidades fabulosas que nós temos aqui, tem que ser cada vez maior, com organizações não governamentais, com a sociedade civil organizada, com entidades de classe. Tudo isso compõe Botucatu. A divisão não serve para nada, falávamos isso aqui no intervalo. Quanto mais a gente conseguir agregar, e o vice tem um papel importantíssimo nisso, nós vamos fazer. Claro que cada cidade, né, Fábio, tem a sua particularidade, a sua peculiaridade, e eu sempre vejo como positivo ideias ou projetos de sucesso de outros locais para serem copiados. Claro que adaptados à nossa realidade, mas que sempre são muito importantes a gente estar de olho. Por que eu pergunto isso? Eu vi na sua rede social, no final de semana você esteve em São Paulo. Fez até uma foto na Avenida Paulista, já pensando nessa questão também. O que a gente consegue aproveitar do que deu certo aqui na capital para levar em Botucatu? Coisas de si. Eu fui lá em São Paulo para passar raiva. Fui no Morumbi para ver aqui, o São Paulo fazer aquela coisa de novo, né? O Fábio já está também trabalhando, vendo isso. Tem algo já de alguma cidade que você já tenha visto que fala, pô, é legal a gente estudar isso e tentar trazer para Botucatu respeitando essa vocação ou essa particularidade, Fábio? Tem um monte de exemplos. Esse final de semana que você falou da postagem, eu fui para um encontro de família, uma das matriarcas da família, no sábado, né? Nós juntamos aí a italianada, como eu escrevi, e eu aproveitei no domingo justamente para, entre outras coisas, fazer essa incursão lá na Avenida Paulista. Para trazer um pouco do conceito. Eu, particularmente, é um equipamento, um formato que me agrada muito. Eu corri quase que a Paulista... Corri, não. Andei. eu percorri a Paulista quase que em toda a totalidade do trecho que fica fechado. É uma mistura, na minha opinião, tão bacana de esporte, com cultura, com arte, com música, com culinária. Eu adoro esse tipo de coisa, né? Então eu fui ver como funciona. E é bacana que eu estava com os meus filhos, estava com a minha esposa, né? Então você vê um grupo tocando, por exemplo, música gospel e 10, 12 metros, né? Como é um espaço aberto, um rock and roll. Aí você vê uma aula de dança para pessoas com deficiência auditiva e do outro lado uma banda de uma universidade ensaiando. Então eu achei assim extraordinariamente multicultural. São temas que eu gosto. Voltando para a questão da campanha, essa questão eu uso muito e vou usar, já vou antecipando para o secretariado que vai fazer parte do governo. Assim. O que eu sempre usei na minha vida é o seguinte, gente, se a gente não sabe, vamos olhar quem saiba. Não é possível, vou voltar para a questão do Cristiano aqui da saúde. Será que não existe um modelo no mundo, em 2025, que tenha, por exemplo, uma redimensionamento de um posto de saúde na atenção básica que já funciona? Vamos copiar, qual que é o problema? Usei exemplos, vamos falar do turismo. Campos do Jordão, que há décadas é um polo, né, um centro turístico de temperaturas baixas, de relevo montanhoso. Qual que é o nosso relevo? Exato. Qual que é a nossa temperatura, em média? Vamos copiar as boas experiências. Brotas, turismo de aventura. Eu particularmente acho que a nossa região natural é mais bonita do que Brotas. Com todo o respeito e amor pelos nossos irmãos de Brotas. Vamos copiar as boas práticas, por que não? Isso vale para qualquer pasta, Kleber. Então, assim, esse olhar novas oportunidades, por que não? Nós vamos, como eu disse, nós temos o desafio na saúde de operar um hospital a partir de janeiro. Como que se faz isso? Nós vamos inventar? Nós vamos sentar numa prancheta, fechar as portas, fingir que não existe mundo e inventar? Não, vamos olhar as boas práticas. Como que um hospital público municipal se relaciona com os outros equipamentos de saúde? Escola de tempo integral? Se a gente tiver, vamos olhar para experiências inclusive fora do Brasil. Como que alguns países, algumas cidades, dentro e fora do Brasil, atraem as crianças para dentro da escola, onde a gente consiga desestimular que as crianças fiquem só fazendo joguinho. Tenho 2 filhos, sei o que eu estou dizendo. Como que a gente consegue? Vamos copiar no melhor sentido da palavra. Então, como eu disse lá atrás, eu sou pró-mercado. Essas experiências, essas inovações... Outro dia eu estava conversando com o Dr. André, com o Queco, sobre isso, né? Eu falei, Queco, imagina que sonho a gente ter o nosso agente comunitário de saúde. Pensa, visualiza o que eu vou falar. Chegando na casa de um cidadão, seu Cristiano, bom dia, eu vim aqui para fazer a minha rotina periódica com o senhor, a saúde preventiva.
já faço toda a parte de vigilância ambiental, de vigilância sanitária, eu aproveito a visita. Eu já capturo a realidade de um cidadão e de uma família. Tudo eletronicamente, num Palm, num Note, num celular, seja o que for. Isso já se conectando com farmácia municipal, se conectando com a nossa agenda de exames, se conectando com a nossa consulta. O senhor está reclamando, o senhor está com dor de cabeça frequente. Espera um pouquinho, vamos fazer um agendamento aqui. Já está tudo online, já sai na hora. Imagina que sonho. Nós temos que perseguir, pô. Por que não? Exato. Minha mãe me ensinou. Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Então vamos pensar grande. E vamos trabalhar dia a dia para tentar as melhores práticas. Se resolve tudo no dia 1º de janeiro, não se enganem, não se resolve. Mas é assim que a gente está entrando na prefeitura. É com essa vontade de construir. Algumas coisas, como eu disse, serão possíveis. Outras não serão. E eu não tenho problema nenhum em voltar aqui e dizer, ó, isso deu, isso não deu, e não deu por conta disso. São muitos projetos, né? Quando a gente fala, tem que dar o start, né, Cris? Tem que dar o primeiro passo. A gente falava muito isso da questão das enchentes, né? Problemas críticos, nós vivemos em alguns pontos estratégicos aqui em Botucatu. O passo é dado, né? Porque isso foi se arrastando por anos e anos. Alguém tem que começar exatamente para poder ter um resultado mais efetivo daqui para frente. A gente está conversando aqui nessa edição especial, edição 782 do Estação Notícia, com o prefeito eleito de Botucatu, Fábio Leite. Vou passar mais um recadinho para você aqui. Você já conhece a Façonable Móveis e Decorações. Afinal, são 14 anos de história aqui em Botucatu, com mais de 5 mil clientes fidelizados. Sofás, poltronas, cadeiras, mesas, tudo para sua casa ou escritório. Quer qualidade e garantia de um grande negócio? Fale com o Robson. Ele e toda a equipe vão te atender e apresentar uma variedade e as melhores opções em móveis e decoração. Rua General Teles, número 1539, na esquina com a Visconde do Rio Branco, no centro de Botucatu. Façonable, sempre inovando e trazendo mais conforto. Vale a pena conhecer e visitar. Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde. Última parada aqui no Estação Notícia, a gente já volta com o último bloco, bloco 3 aqui, conversando com o prefeito eleito de Botucatu, Fábio Leite. A gente volta já. Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Você já ouviu falar da loja colaborativa e da economia solidária dos artesãos da saúde mental de Botucatu? São belíssimas peças de vestuário, embelezamento de ambientes, quadros e muito mais. Presenteie quem você ama. Confira a vitrine virtual em @Arte e Convívio Botucatu. Você encontra todas essas novidades na Rua Júlio Vaz de Carvalho, 770, Vila Nossa Senhora de Fátima. O telefone é 3882-7087. Arte e Convívio Botucatu. A Azul Viagens pousou em Botucatu. Todo mundo já conhece a companhia aérea Azul. O que você talvez não saiba é que a Azul Viagens é a operadora de turismo da companhia aérea, que oferece, além de passagens aéreas, pacotes turísticos completos, hospedagem, passeios, aluguel de carro, cruzeiros marítimos, ingressos e vários outros serviços para sua viagem ser completa. A localização da loja é excelente, no Largo São José, ao lado da igreja, próximo do Sebrae e da SA Imóveis, com um estacionamento próprio. E para ficar ainda melhor, dezembro e janeiro, você voa direto de Bauru para Maceió, Recife e Porto Seguro. Já garanta o seu lugar. O voo direto de Bauru para Porto Seguro tem saída aos sábados e durante o ano todo, além de saídas diárias de Campinas e São Paulo para vários destinos do Brasil. Pagamento facilitado no cartão de crédito e boleto bancário, sem juros. O telefone 14 3557 0147. Siga as redes sociais, @Azul Viagens Botucatu.
Body Express, uma academia completa para cuidar da sua saúde. Equipamentos modernos, amplo espaço para a sua atividade física favorita, os melhores profissionais e uma equipe de excelência preparada para ajudar você a alcançar seus objetivos. Vá conhecer a academia mais equipada de Botucatu. Body Express, a sua hora, agora, no Boulevard Cidade. Agora é a hora de comprar o seu Chevrolet com a melhor tecnologia e a melhor condição. É tão moderno que tem até a sua própria internet. Só pensar em falar Wi-Fi já conectou. Tracker, Onix ou Montana com descontos de até 15 mil. Taxa zero em 30 meses. Aproveite, consulte condições na concessionária. Grupo Proeste, sempre um passo à frente. Precisando de soluções em tecnologia? A Elete Informática traz para você os melhores produtos e serviços, qualidade para atender suas demandas. Microcomputadores para empresas, computadores gamers, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos. Assistência técnica especializada, técnicos treinados e qualificados. Atendimento a empresas. Compre sem sair de casa pelo site elete.com.br. Elete Informática. Segurança e experiência desde 1994. Telefone 3815-2078 ou pelo WhatsApp 991410408. Elete Informática. Freedom Residência Botucatu. Conquiste hoje a sua liberdade. Excelente para morar e perfeito para investir. Moderno, inovador, com apartamentos estúdio de 1 e 2 dormitórios. Lazer, segurança e muita praticidade para você. O Freedom Residence é da TAC, construtora que mais entrega em Botucatu. Visite o decorado na TAC Story, Avenida Doutor Vital Brasil, 1336. Obras adiantadas. freedombotucatu.com.br. Ligue 3514-0999 e saiba mais. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui. Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Estamos de volta para o último bloco dessa edição especial do Estação Notícia, edição número 782 do Jornal Online do 14 News, direto do nosso estúdio aqui no piso térreo do Shopping Boulevard Cidade, no centro de Botucatu, recebendo hoje aqui o prefeito eleito de Botucatu, Fábio Leite, para esse último bloco. Cristiano Alves faz as honras também para a gente poder ir para o nosso finalmente, Cris. A minha última pergunta, e para o Fábio até poder se despedir, e foi um prazer tê-lo aqui, é o seguinte, a gente estava falando como melhorar, às vezes você tem um fio, com um cabo com tantos fios no meio, e às vezes é um fiozinho ali que você precisa aperfeiçoar para aquele setor dar uma resposta melhor à população. E eu vejo muito importante, Fábio, a questão da ouvidoria. Você ouvir o cidadão e dar um retorno para ele de maneira ágil. Não que vai fazer o serviço daqui 10 minutos, mas que aquele buraco, às vezes o cidadão está tão bravo com o prefeito e é por conta de um buraco. O único buraco que tem em 3 ruas do bairro é o único buraco e ele está bravo por conta disso. Mas não porque não foi resolvido, mas porque ninguém respondeu que vai demorar tanto tempo. Então, o principal cliente da prefeitura é o cidadão, é o morador, a pessoa que trabalha aqui, o empresário e tudo mais, todo mundo. Eu gostaria de saber do Fábio qual que vai ser esse retorno, né? Se vai ter uma agilidade de retorno e como vai acontecer. E também, por Fábio já deixar suas considerações, a gente agradece demais o nosso bate-papo aqui, foi muito bacana. Obrigado, Cristiano. Esses canais de entrada na prefeitura, eles têm que ser cada vez mais incentivados. Vocês se lembram que durante a eleição houve a polêmica do zap do prefeito? Vai continuar, porque é um canal de entrada da população com o prefeito. Para a gente identificar quais são os problemas, que às vezes um problema simples fica por muito tempo judiando da população e o prefeito eventualmente nem fica sabendo.
Então canais como o Zap do Prefeito, ouvidoria, internet, balcão de atendimento, todos esses vão continuar e eles têm que ser reforçados com tecnologia. Você tem sistemas hoje que permitem que esses canais continuem atuando da forma como o cidadão quiser. Tem gente que prefere o telefone, tem gente que prefere o e-mail, tem gente que prefere mandar um WhatsApp, tem gente que prefere ir até a prefeitura. Você embarca a tecnologia para dar facilidade e fluidez nessas demandas. Lógico, de novo, como eu falei no bloco anterior, se resolve tudo no dia 1º de janeiro? Não. Mas a identificação dessas demandas elas são importantes para a prefeitura saber onde priorizar. Pode ser que a gente não tenha fila para problema de boca de lobo entupida. E pode ser que tenha fila para poda de árvore. E você consegue, tendo essa informação, ir redimensionando as equipes da prefeitura para fazer esse melhor atendimento. Então, esses canais, sem dúvida nenhuma, vão continuar. E o quanto mais tecnologia a gente conseguir trazer, com certeza isso acontecerá. Eu falei, eu tenho um sonho. Comentei isso com alguns amigos na semana passada também, quando discuti a estrutura da prefeitura. Você já pensou chegar na prefeitura e você ter totens de atendimento com alguém do lado, lógico, você tem pessoas que têm dificuldade, e fazer toda a sua relação com a prefeitura de forma eletrônica? Aí você fala, por que não? Vai numa lanchonete famosa, a mais famosa do mundo, que é vermelha e amarela, e vê hoje na estrada, por exemplo, se você faz pedido no balcão. É tudo com totem digital. Ah, mas eu tenho dificuldade. Não tem problema. Tem um monitor ali do lado, uma pessoa ali do lado, só te orientando para aquelas pessoas que desejam. Então, por que não ter isso na prefeitura, né? É assim que a gente vai tentar modificar o ambiente. Como eu disse, tudo é muito dinâmico. Chegou a hora da tecnologia. Chegou a hora da gente embarcar essas facilidades na prefeitura, ou pelo menos tentar embarcá-las para facilitar o dia a dia do cidadão. Nós conversamos aqui nessa edição 782 especial do Estação Notícia. Nós estamos gravando hoje e essa edição vai ao ar ser exibida na íntegra numa quinta-feira, dia 19 de dezembro, não por coincidência, data da diplomação de Fábio Leite, que vai receber esse diploma realmente para assumir o cargo como prefeito de Botucatu. Ao longo dos últimos dias também estamos colocando trechos dessa entrevista nas redes sociais do 14 News e aqui os nossos agradecimentos ao prefeito eleito Fábio Leite por ter atendido esse nosso convite, né, aceitado esse nosso convite, para que a gente pudesse bater um papo agora sim, como de fato prefeito eleito, trazendo ideias e projetos, e não vão faltar oportunidades para que o Fábio esteja conosco novamente aqui, seja pessoalmente ou por vídeos, por áudios, sempre participando e prestando contas do trabalho na Prefeitura de Botucatu. Fábio, mais uma vez, obrigado, sucesso a partir do dia 1º de janeiro. Conto sempre com o trabalho aqui do Estação Notícia e do 14 News, suas despedidas e também uma mensagem, né, desse final de ano de boas festas para todo mundo que nos acompanha aqui. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, mesmo de coração, um prazer estar aqui com vocês e sempre que for necessário, sempre que quiserem, o telefone está aberto para me convidar e eu participar ao vivo ou remotamente do Estação com vocês. É um prazerzaço. A população que nos acompanha, muito obrigado por tudo que fizeram por mim na pré-campanha, na campanha e principalmente durante as eleições. Isso só aumentou minha honra de ser prefeito de Botucatu e a responsabilidade que eu tenho com essa cidade a partir de 1º de janeiro como prefeito eleito. Desejo a todos do fundo do meu coração um abençoado Natal e que a gente tenha juntos um extraordinário 2025. Fiquem com Deus e contem muito com o Fábio Leite, com a Prefeitura de Botucatu. As portas estarão cada vez mais abertas para fazer esse atendimento e esse bate-papo tão gostoso. Obrigado mesmo de coração. Valeu, Cris. Até a próxima. Obrigado a todos e você ficar muito bem informado através do 14news.com.br. Um abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e pela sua companhia. Até mais. Tchau, tchau. Termina agora. Estação Notícia. De segunda a sexta, pontualmente às 4h20 da tarde. Estação Notícia. Oferecimento Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir.
Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada. No coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir. Body Express, uma academia completa para cuidar da sua saúde. Equipamentos modernos, amplo espaço para a sua atividade física favorita. Os melhores profissionais e uma equipe de excelência preparada para ajudar você a alcançar seus objetivos. Vá conhecer a academia mais equipada de Botucatu. Body Express, a sua hora, agora, no Boulevard Cidade.